Estamos aqui no encontro especial de numismática da SNB, no Hotel Jaraguá, e nós vamos pedir para o diretor Marcelo Tiburcio que nos conte sobre essa exposição. Tem uma exposição especial aqui. Por favor, Marcelo, vai contando aí que eu vou mostrando. Nós fizemos tem acervo meu, do Gilberto Tenor, presidente, do Anderson também, que é um uniforme, tem, e do Bruno, também o vice-presidente da sociedade. Bom, aqui é uma parte da minha coleção. Então a gente demonstra aqui, durante a Revolução de 32, nos poucos meses que tiveram, a indústria paulista funcionou em larga escala, em desenvolvimento, junto com a USP, desenvolvendo material bélico, produzindo material de souvenir para poder arrecadar fundos, para poder pagar a Revolução e tudo mais. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Tem os anéis de profissão, em que o advogado, por exemplo, doava o anel dele de formatura, que era de ouro, doava para o ouro para o bem de São Paulo, né, para poder prover os armamentos, munição, uniforme, e comprava esse anel, não é que era trocado, eles compravam esse anel, que é de latão, prateado e esmaltado. Existem muitos casos ainda que eu acho até hoje, que mesmo depois da Revolução, anos depois, eles continuaram usando o mesmo anel de formatura. Esse modelo 32, só que revestido de ouro, eles continuaram usando pelo resto da vida. Então aqui a gente tem exemplos de um anel como era estampado. Essa peça de baixo é um macho para poder abrir o cunho, e o anel aberto depois era fechado. Aqui é um lote de veterano que eu encontrei com todas as coisas que ele pegou na época e tudo mais, tudo guardado na caixinha. Caixa de pó de arroz, que era vendido para arrecadar fundo, com o tema da Revolução, os documentos dos veteranos, arte de trincheira, um canivete feito com estojo, com munição de fuzil, placa que era usada em radiador de carro, ou na porta das casas, ou em cima da mesa do escritório, porta-cédula e as medalhas que foram cunhadas durante a Revolução. Campinas, os engenheiros, essa aqui é a medalha mais famosa da Revolução. Aqui temos a proposta do carimbo da Campanha do Ouro, que não foram aprovados. São Paulo, desenvolveu, foi o primeiro a usar o capacete de aço. Então as tropas federais, eles não usavam capacete de couro, de cortiça, de pano, mas não usavam de aço. E a Politécnica, a indústria paulista desenvolveu o de aço. Então esse é o modelo inglês. Aqui a gente tem os 3 modelos de capacete: o paulistinha, o francês, o inglês. Aqui é o mapa das batalhas que tiveram durante a Revolução. Isso aqui são peças seria uma das tropas federais, né? A medalha Valdomiro Lima, que copia o modelo mais famoso da nossa medalha. São medalhas oficiais do Paraná e de Minas. Poucos vistos. Aqui era o vermelhinho que atacava as tropas. Aqui um fato curioso, está o Juscelino Kubitschek, o governador Carvalho Pinto, é a inauguração do obelisco de Ibirapuera. O Juscelino, durante a Revolução, ele era médico da Força Pública de Minas. E então ele atuou do outro lado, mas ele veio inaugurar como presidente nosso obelisco. São Paulo teve que desenvolver o correio, teve que desenvolver dinheiro, uma série de coisas para o Estado continuar funcionando. Então aqui a gente tem um exemplo do correio militar. Foram feitos selos, flâmulas, etiquetas filatélicas, os postais. Aqui a gente tem um exemplo aqui do Dr. Mário o 1º Batalhão de Infantaria de Rio Preto, né? Então funcionou isso durante toda a Revolução. Essas peças, essa aqui é o original que o artista trabalhou, que foi para o pantógrafo, que criou o medalhão Pais Leme. Então aqui tem as marcas do pantógrafo de fixação. Ia girando, reduzia e saía o macho para poder fazer o cunho. Aqui é o reverso também, a mesma coisa,
e é o reverso da medalha mais famosa de São Paulo, que é o Pela Lei. Os veteranos fixavam essa placa de bronze ou na sua residência ou na parte externa, dizendo: lutei por São Paulo. Essa outra placa é paulista por Mercê de Deus, também famosa. Aqui é a parte de saúde, polícia. Aqui são senhoras trabalhando, descascando batata para fazer o rancho, a alimentação dos soldados. Eu ganhei essa foto do filho dessa senhora aqui. São distintivos de polícia, de hospital, departamento de assistência aos feridos. Aqui é uma granada desenvolvida no IPT e usada durante a Revolução de 32, o modelo Mills. Esse quadrinho foi feito pela Cruz Vermelha para arrecadar fundos para cuidar dos feridos. E essa aqui é uma coisa muito bacana, são pins relativos a unidades militares, a pins patrióticos. Tem um muito interessante aqui que é o mesmo modelo, só que tem um esmaltado, um pintado, e esse aqui o combatente cobriu a bandeira do Brasil. Eles estavam combatendo e ficou triste com o negócio e achava que o Brasil estava de luto. Então é uma peça bem interessante. A aviação militar paulista, que eram os gaviões de penacho, usava o mesmo brevet das Forças Armadas, só que eles retiravam o brasão de armas. Só lembrando, a Revolução não é separatista. A Revolução é pela Constituição. Então teve combatentes no Brasil inteiro. São Paulo se intensificou mais porque começou aqui, mas teve no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em vários lugares do país. Era uma revolução pró-Constituição e não separatista, como tentaram fazer depois o marketing, tirar. Bom, aqui são outra parte do acervo, são braçais, usados na época também, de guarda civil, outros postais. Aqui é o acervo da sociedade. Essa medalha é muito rara, é trocada por medalhas de ouro. Então são várias medalhas que você doava para receber essa em troca. Essa aqui é por uma medalha de ouro. Os carimbos, a campanha do ouro. Vamos lá. E assim vamos conhecendo a história de um momento importante do Estado. Aqui é a Paulistinha, famosa, retratada, tem até um pinzinho dela com essa imagem. É o mapa viário de São Paulo, também feito na mesma época. Aqui são peças da campanha do ouro da Santa Casa. Então, toda peça que foi doada, se o seu familiar doou uma peça, vai estar o nome dele registrado aqui e o que ele doou. Como se fosse um livro caixa, mostrando o que foi arrecadado. Essa é uma barra de prata. Sobrou muita prata, muito ouro com o término da Revolução. E o governo de São Paulo doou tudo para a Santa Casa, para que não fosse apreendido e que o dinheiro fosse revertido para os feridos, para as crianças, órfãs, e para ajudar no mesmo propósito. Então, doou para a Santa Casa fez as barrinhas para serem comercializadas e arrecadar fundo. A Sociedade Numismática teve uma participação importante nisso, nos carimbos das moedas, que foi sugestão. Então você levava a moeda, o carimbo era feito, era cobrado uma taxa e a taxa revertida para o mesmo fim. Isso aqui é uma caixa mostruário dos anéis de profissão, as duas medalhas. Ela era vendida ou a caixa inteira, ou era um mostruário para poder mostrar e vender as peças individuais. Essa aqui é uma peça muito rara. Só foram feitas 12 barras de ouro. Essa aqui são numeradas. Essa aqui é a número 2 e está até com a nota fiscal. Essa é uma peça muito rara e muito difícil de ver outra. Esse aqui é um uniforme de um tenente-coronel. É um uniforme da Revolução de 32. Tá a calça ali, as peneiras, mas é um uniforme que era usado na época. Esse da Força Pública. Aqui, não diria que é uma arte de trincheira, mas é uma arte feita com material de campanha. Então é um caneteiro,
Aqui tem uma caneta com a pena, feita de estojo, né, de munição. Aqui é o tinteiro, para molhar a pena. Aqui é um capacete montado, um abajur em cima de um morteiro. Uma peça muito interessante. Da onde saía um soldado, tinha esse cartaz nas famílias. Então aqui tem o nome do combatente, desta casa partiu o soldado da lei. MMDC. Esse aqui é o álbum paulista, que é como se fosse um catálogo dessas peças emitidas na época e que também foi muito comercializado e tudo mais. Então é como se fosse um catálogo com a relação das peças. O facão também feito para as tropas e vem com a gravação: o povo de São Paulo ao Exército Constitucionalista, 1932. Foram feitos ex-libris e sorteados pelo Estado de São Paulo. É uma peça rara também, difícil de aparecer. Bom, aqui a gente tem os certificados de quem doava ouro para a campanha. Então aqui tem alguns exemplos desses. Aqui são fotos da Revolução, talvez usado mais para propaganda. Aqui já volta um pouco para a minha coleção. Aqui é um lança-granada feita durante a Revolução de 32 para ser acoplada no fuzil Mauser 1908. Isso foi desenvolvido na USP. Você acoplava no fuzil e atirava com ele, arremessava a granada longe. Aqui são dois modelos de baionetas, a longa e a curta. Um clipe de munição. Essas placas, quando fez 25 anos da Revolução, elas eram fixadas em prédios, em casas. Ela tinha muito. Hoje em dia eu conheço duas. Uma é fixada num tribunal em frente ao pátio do colégio, e a outra é aqui próximo, não sei se é 13 de maio, quase esquina com a Martins Fontes. Tem um prédio que tem na entrada, está fixada ela lá ainda. A corneta de campanha, a marmita, essas peças do túnel da Mantiqueira. Durante a Revolução foram feitas muitas coisas, entre elas cigarros. Então tem o cigarro constitucionalista, capacetes de aço, Glória de São Paulo, 9 de julho, Brasil Unido, para mostrar que é uma coisa nacional e não era separatista. Esse prato foi feito em Portugal enquanto os exilados estavam lá. Então é possível ler ali o brasão: pró-São Paulo, fiat eximia. Por São Paulo, façam-se grandes coisas. E durante a Revolução mesmo, depois que lançou o brasão, o governador pediu para mudar. Então passou a ser, e até hoje é assim: pró-Brasília, fiat eximia. Pelo Brasil se façam grandes coisas, mostrando que o motivo era a Constituição. Né? Aqui é outro certificado, disco com discurso. Aqui é uma placa de advogado, um bronze de advogado. Foram feitas muitas coisas para arrecadar o fundo, para poder pagar a Revolução. Custa caro. Um cofrinho. Em formato capacete. E aqui tem uma coleção muito interessante. Bom, durante a Revolução, São Paulo faltava dinheiro, faltava cédula, faltava para poder ter movimento. Então foram criados bônus. Aqui são alguns cartazes mostrando os bônus, explicando como é que era, tal, e com os valores. Aqui vinha uma amostra do papel para mostrar como é que era o papel, que deveria identificar. Aqui é uma série do presidente Gilberto Tenor. Eu diria que é uma série imbatível de coleção de bônus da Revolução. Então ele tem todas as séries. Aqui são cédulas recolhidas. Então acabou a Revolução. A maioria dos paulistas devolveram as cédulas, mas como doação, e não pediram a restituição. Então o patriotismo na época, o dever cívico era muito grande. Então essa aqui é uma coleção de carimbos de vários lugares que foram postos de arrecadação. Então você tem de Santos, você tem de várias cidades aí dizendo aqui é Capivari, tem vários lugares. Isso é uma coleção difícil de se fazer e muito bonita. Aqui tem um fato interessante: essa cédula estava no bolso de um soldado que morreu durante a Revolução, 17/9. É esse rapazinho
acharam no bolso dele. Aí escreveram e foram devolver o bônus para o banco. Então é uma cédula devolvida de um fato muito triste. Bom, aqui tem um carimbo falsa e aqui tem um detalhe. Tem até uma curiosidade, eu comprei há muitos anos atrás uma cédula desse papel. Aí falaram que era original, que era uma prova e tudo mais. Só que eu cheguei em casa, achei que era uma impressão de jato de tinta. Me chamaram para dar uma consultoria no Museu da Polícia Civil e visitando lá a Polícia Civil, tinha lá na parede fixados os clichês apreendidos e a ocorrência, dizendo que estouraram uma gráfica no Bom Retiro e lá estava a coisa. Então salvou uma peça para a coleção, que ia para o lixo. Aqui é a segunda série, também recolhida. E esses bônus são muito raros, era de circulação interna do banco. Então essa coleção do Gilberto é um negócio incrível. E aqui a série dos capacetinhos, né? Aqui são os carimbos da campanha do ouro que a Sociedade Numismática fez, né? Para arrecadar fundo também. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que assim, você deu uma aula para todo mundo saber o que aconteceu. E com uma exposição maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado.